fonte não aditiva, mas substitutiva. Ou seja, o governo retira recursos do orçamento na medida em que entra a CPMF. Isso me enganou, porque eu defendi em plenário a CPMF, não vou mais defender. Enganou o ministro Adib Jatene, por isso ele foi embora, e está enganando o povo brasileiro. E está levando a isso. Porque se o governo oferecesse saúde como um direito e não como uma mercadoria, não haveria 20% desses problemas. Eu vou precisar ouvir agora o doutor Bolívar. Doutor Bolívar, o senhor conhecia essa denúncia do deputado de que 60% dos recursos arrecadados através da CPMF não são destinados à saúde pública? Não conhecia, Paulo Henrique, e o que eu vi, que me chamou a atenção, é que precisamente hoje há uma prestação de contas feita pelo ministro da Saúde, Albuquerque, numa revista de grande circulação nacional, sobre a aplicação dos recursos arrecadados com a CPMF. Desculpe, doutor Bolívar, é uma prestação enganosa do ministro, porque os recursos do CPMF entram na saúde, mas o governo, a área financeira do governo, está tirando outros recursos. Eu tenho números que mostram isso e o senhor sabe que é verdade. O orçamento de 98, que foi mandado para o Congresso, deveria ser de 22 bilhões de reais, vai ser de 19, menos 1,2 de pagamento da dívida do FAT, portanto vai ser 5 bi a menos do que deveria ser. Portanto, está se tirando 5 bilhões pela entrada do CPMF. E no orçamento de 87, 97, está acontecendo a mesma coisa. Isso agora, é uma coisa muito séria para a gente vir com processos que não sejam totalmente verdadeiros. O povo brasileiro está pagando o imposto para a saúde, não está pagando o imposto para passar recursos da saúde para a área financeira do governo. Eu gostaria de confirmar a informação que eu recebi aqui no meu ponto, de que 49% dos espectadores que se manifestaram são contra o projeto do governo. Aliás, 59% dos espectadores que se manifestaram são contra o projeto do governo, portanto, 59% consideram que o projeto não é bom para os doentes e 41% acham que o projeto é bom, é um progresso em relação ao que está no Congresso. Eu gostaria de dar ao doutor Bolívar a última palavra, 1 minuto, ele dispõe agora para comentar esse resultado, porque que o senhor acha que os espectadores do Fogo Cruzado não gostam do seu projeto? Paulo Henrique, eu respeito, obviamente, a opinião dos que se manifestaram. Talvez não seja uma fotografia completa da opinião da população, mas deve ser respeitado. O fundamental é o seguinte: o assunto está submetido ao Congresso Nacional. Essa discussão está no Congresso há 6 anos, é da maior relevância, como o próprio programa mostrou. O projeto do governo oferece, sim, soluções sólidas. Ele traz uma fiscalização a um setor que nunca foi fiscalizado, que atende 40 milhões de pessoas. Ele traz maior competição ao setor, através da possibilidade da entrada de empresas que têm experiência no exterior. Ele traz um conjunto de obrigações... apoio, doutor Bolívar, só para reforçar os seus argumentos, e diante desse placar de 59 a 41 contra, eu gostaria de dizer que há aqui um espectador que gosta do ponto do projeto do governo, que não permite o aumento de um reajuste no plano depois dos 55 anos. Esse é apenas um dos pontos que o projeto do governo traz. Obviamente, há muitos outros que não puderam ser percorridos aqui e talvez isso explique, em parte, porque alguns espectadores acham que o projeto é incompleto. Nós precisaríamos percorrê-lo mais para ter o quadro completo. Claro. Doutor Pinotti, o senhor não acha que esse é um ponto importante? É preciso... Depois dos 55 anos, se o projeto do doutor Bolívar passar, não pode mais ter aumento. Mas diante do que está aí na praça, isso não é um passo importante. Henrique, desde que isso estivesse escrito no projeto, não é isso que está escrito, Paulo Henrique. O que está escrito eu sei até de cor, posso lhe dizer. Não haverá aumento depois dos 55 anos se não é? O cidadão estiver pagando há mais de 10 anos o seu plano de saúde. Então não vamos vir com maquiagem e com enganação. Isso significa para 80% das pessoas acima dos 55 anos aumentar. E o que é pior, Paulo Henrique, aqueles 33 milhões de brasileiros que estão pagando pela sua empresa, quando se aposentarem, vão ter que dobrar. E os milhões vão ter que dobrar o pagamento, porque eles vão ter que assumir a parte patronal. Isso está no artigo 39 e 40 do plano do governo. E ele regulamenta também o caso da viúva. A viúva, se quiser pagar, e só poderá pagar se o cidadão tiver mais de 10 anos de pagamento, assim mesmo ela tem que arcar com a parte patronal. Vai ser igualzinho essa senhora que nós colocamos aí. Deixa eu dar a palavra ao doutor Bolívar. O que eu quero, só para terminar, é dizer o seguinte, Paulo Henrique.
O governo e o Congresso têm que defender o cidadão. As empresas, os planos, os seguros, são ricos, são maiores de idade, eles se defendem. Tem um poderoso lobby lá dentro do Congresso. Agora, eu não entendo, não consigo entender como um governo pode defender a empresa e não pode defender o cidadão. Deixa eu dar a palavra ao Dr. Bolívar. Como o Ministério da Saúde não reclama, como sempre reclamou, quando o seu dinheiro é retirado do seu orçamento. Não é possível entendermos isso. Tem limite para esse tipo de coisa. Doutor Bolívar, por que o senhor não retira do seu artigo, enfim, o artigo aqui que trata dos 55 anos, esse pequeno detalhe que diz que depois dos 55... Paulo Henrique, eu gostaria de responder a sua pergunta, parece que o deputado não está querendo deixar. O senhor diz, depois dos 55 anos não tem mais aumento, desde que, como lembrou o deputado, ele esteja no plano há mais de 10 anos. Por que os 10 anos? Isso pressupõe que a pessoa venha participando do plano há algum tempo. Agora, não é essa a única hipótese. A questão vai ser regulamentada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, que imporá outras limitações a aumento em função de idade. Portanto, é uma descrição tendenciosa a que fez o deputado. Quando ele diz que o Seguro Nacional de é marrar cachorro com linguiça, é pôr cabrito para tomar conta da horta. Paulo Henrique, eu posso responder? Mas aí tem uma observação importante. Veja a representação desse conselho, veja quem são os representantes. Quem são? São todos os interesses do seguro privado. Paulo Henrique, errado. Vamos ler, desculpe. Vamos ler. Errado. Vamos ler. Paulo Henrique, errado. Peraí, doutor Bolívar, vamos ler. Quem é que faz parte? O Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP, artigo 33. Artigo 6º. Ministério da Fazenda. Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, Ministério da Previdência Social. Governo. Superintendência de Seguros Privados, Conselho Nacional de Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Consumidor. Não, continue, Paulo Henrique. Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde. O deputado não leu o projeto, Paulo Henrique. Eu li o projeto. Eu li o projeto. Li melhor do que o senhor. Li o melhor do que o senhor. E mais do que isso, eu não admito, não é, que o Conselho Nacional de Saúde, como os senhores estão fazendo no governo, seja colocado ao largo dessa questão. Henrique, não seja consultado. Porque o Conselho Nacional de Saúde trabalhou 3 anos num projeto e foi apresentado. O governo apresentou um projeto sem consultar o Conselho Nacional de Saúde, que defende o consumidor brasileiro. O que o governo está querendo fazer com isso, e agora eu digo com todas as letras, é retirar a sua responsabilidade da atenção médica. Porque se o governo tivesse um sistema de assistência pública adequado, ele não estaria causando esse mal-estar no povo brasileiro. Nós estamos chegando ao ponto final do nosso programa e eu gostaria só de devolver a questão ao doutor Bolívar. Doutor Bolívar, com essa composição aqui, o senhor acha que cai esse detalhe que diz, estando depois de 10 anos no plano, os 55 anos... Se é para cair, por que não cai já? Por que não cai já? Permita-me responder, Paulo Henrique. Na verdade, essa composição que nós lemos é a da Comissão Consultiva do Conselho Nacional de Seguros Privados, que o projeto do governo cria e que o substitutivo do deputado Pinotti sequer menciona. A composição do Conselho Nacional de Seguros Privados é dada no Ministério da Saúde. O doutor Bolívar precisa concluir o raciocínio dele. A composição do Conselho Nacional de Seguros Privados é dada no artigo anterior, no artigo 4º. É um conselho de governo apenas, Paulo Henrique. O governo, ao tratar expressamente a questão de aumentos ou proibição de aumentos em função de idade depois dos 55 anos, quis desde já proibir o caso extremo. Mas, obviamente, cada caso, posteriormente, vai exigir uma regulamentação específica. Por que não põe uma lei ordinária, como sabe o parlamentar Pinotti, não pode se propor a descer em todos os detalhes. O Conselho Bolívar vai tratar, sim, dessa questão. Não é detalhe. Tem uma outra pergunta aqui de um espectador. Por que o seu plano não prevê o tratamento de trabalhos psiquiátricos? O plano prevê-se isso, sim. Está no plano de referência do governo. Está no plano de referência proposto pelo projeto do governo. Outra coisa, doutor Bolívar, por que um raciocínio do espectador Benjamin Leão, de Goiânia, que diz: não entendo por que os convênios estabelecem uma carência, já que desde a assinatura o conveniado tem que pagar? Deputado Pinotti, o senhor poderia responder essa pergunta? Perdão, eu estava lendo aqui, qual é? Por que o convênio já estabelece uma carência, do espectador Benjamin Leão, de Goiânia, se desde a assinatura o conveniado tem que pagar? Bom, o convênio estabelece vários tipos de carência, não é?
Existe uma carência, a única que eu entendo que é óbvia e correta, que é a carência para parto quando a pessoa está grávida. Não é? As outras carências não deveriam ser estabelecidas ou deveriam ser muito curtas. Por exemplo, a carência de 2 anos para as doenças pré-existentes exclui AIDS e exclui câncer. Porque é muito fácil demonstrar que o indivíduo que teve um sintoma de AIDS nesse período tinha o vírus há alguns anos. Ou se ele teve um câncer de próstata, ou se ela teve um câncer de mama, tinha esse câncer antes de assinar. Nós estamos cansados de receber no nosso hospital em São Paulo pessoas que estão sendo colocadas fora dos planos de saúde por causa desse plano de carência. Não é? Eu queria só dizer, não é, para ficar bem clara a verdade aqui, que o Conselho Nacional de Seguros Privados é um conselho de governo e, além disso, ele tem o presidente do Banco Central e o superintendente da SUSEP. É só isso. Posso dizer por quê, Paulo Henrique? Não tem a participação de usuário, não tem a participação do Conselho Nacional de Saúde, não tem participação de IDEC, de PROCON e de nada. Doutor Bolívar, por quê? Por que inclui Banco Central e SUSEP? Porque esse conselho também tem a competência de expedir normas para as seguradoras. É um conselho de governo, como disse bem o doutor Pinotti. Mas o projeto do governo, diferentemente do substitutivo do deputado Pinotti, também institui uma comissão consultiva que deve funcionar e assessorar esse conselho, e essa sim é integrada pelo Conselho Nacional de Saúde, pelos secretários de saúde dos estados e dos municípios e por representação dos consumidores através do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. O senhor sabe para que servem comissões consultivas, não é? Em geral, elas acabam nunca se reunindo. Nunca se reunindo. Quem vai mandar nisso é o Conselho Nacional de Seguros Privados e a SUSEP. Não tem nada que ver com saúde. Deputado, no meu projeto, quem controla e fiscaliza é o Ministério da Saúde, que é um órgão do governo. Supostamente o deputado acha que um conselho onde as normas fossem feitas por uma assembleia de 50 participantes funcionaria. Eu acho que democraticamente poderiam funcionar para serem feitas as normas, não para serem executadas. Doutor Bolívar, lamentavelmente, do deputado, nós só temos 30 segundos para o senhor encerrar os seus argumentos. Por favor. O projeto do governo é uma proposta feita ao Congresso Nacional. O governo espera que, através desses elementos de fiscalização obrigatória, competição acrescida nesse mercado, mais competição, respeito a um conjunto de direitos dos consumidores e ressarcimento pelos planos de saúde às instituições do SUS, que é um assunto que nós não comentamos, pois bem, esse conjunto de novidades, de regras, deverá trazer maior civilidade a esse mercado. De qualquer forma, o governo espera que o Congresso possa, como vem discutindo isso seriamente, possa ter uma solução para a população brasileira, para esses 40 milhões de pessoas, num prazo razoável de tempo. Muito obrigado. Deputado Pinotti, 30 segundos. O que eu acho é que saúde não pode ser tratada como uma mercadoria. E quem tem a responsabilidade de impedir que isso aconteça nesse país é o governo e é o Congresso Nacional. O Ministério da Saúde tem que colocar o sistema público de saúde para funcionar. Se ele colocasse, os trabalhadores brasileiros que estão sendo enganados, que estão sendo vítimas de estelionato, que vão continuar a ser, se esse projeto for aprovado como está proposto, não precisariam estar sofrendo essa tragédia familiar que eles sofrem. Por isso é que eu, muitas vezes, me sou tomado de indignação. Eu peço aqui desculpas pela indignação, mas a indignação não é por mim. Eu não quero estar certo ou estar errado. Eu quero continuar na minha função parlamentar de proteger o direito do cidadão e na minha função de médico, de ter alguma solidariedade com as pessoas que estão doentes. Muito obrigado, doutor Pinotti. Ao longo do programa, muitos espectadores aceitaram dar a sua opinião sobre o projeto do governo que pretende regulamentar os planos de saúde. E o Fogo Cruzado debateu exatamente esse tema hoje. Eu agradeço a presença aqui da Marcela, mãe do Brian, a dona Helena, que estava em Brasília, e a doutora Patrícia de Niterói. Eu agradeço também a presença do secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, doutor Bolívar Moura Rocha, e do deputado José Aristodemo Pinotti. O Fogo Cruzado volta no próximo domingo, às 10 horas da noite, depois do apito final. Até amanhã, às 8 da noite, no Jornal da Band. Boa noite e boa sorte. Band 30 anos. Assista agora CAT Squad, Grupo Tático de Elite, domingo no cinema. E logo mais, Por Acaso.
chega neste domingo no Por Acaso, a música de Zé Cabaleiro. Um barco sem porto, sem rumo, sem vela. Vê ainda nesta edição. Vândalos destroem uma escola em Betim. A invasão à escola estadual Citrolândia foi na madrugada de domingo. 800 alunos vão ficar sem aula por 2 dias. O exemplo está no município de Chapada do Norte. Na comunidade de Moça Santa, a energia que vem do sol está reduzindo a evasão escolar. É nessa região montanhosa de difícil acesso do Médio Jequitinhonha que fica Chapada do Norte. A 600 quilômetros de Belo Horizonte, a cidade tem 16 mil habitantes. Na região, vários córregos e rios sumiram. Mas na comunidade de Moça Santa, o sol que antes só trazia seca está mudando a vida das pessoas. Um projeto da CEMIG usa o calor para gerar energia e mover uma bomba d'água. Antes da chegada da energia solar, os moradores de Moça Santa retiravam a água desta cacimba que fica perto de um córrego. Só que a água acabava em pouco tempo e eles eram obrigados a andar quilômetros e carregando vasilhames em busca dela. São retirados 2.800 litros de água por hora do subsolo. A energia solar também é usada na creche e na escola, onde trouxe mais novidades, a TV e o videocassete. Às vezes explicava alguma coisa, que tinha falando alguma coisa que os meninos não conheciam. E através da televisão eles estão passando a conhecer. Quando a escola não tinha luz, as crianças eram obrigadas a andar em média 30 quilômetros por dia para estudar. Por causa disso, os alunos deixavam a sala de aula. Melhorou bastante. Se antes tínhamos 50%, hoje nós temos menos de 10% de evasão. Os pais também estão satisfeitos. Dona Angelita não sabe ler nem escrever, mas colocou na escola todos os filhos, 8 dela e 9 do marido com outra mulher. A gente morando perto de uma escola, a gente sabe que a gente está dentro de um lugar que pode a criança aprender tudo que a gente nunca aprendeu. Até o fim do show. E a realidade do Vale do Jequitinhonha é o tema de um seminário que acontece amanhã em Belo Horizonte. Políticos, empresários e lideranças comunitárias vão discutir as propostas que podem mudar a região. O simpósio A Verdade do Jequitinhonha será aberto às 9 horas. Pela manhã vai ser feito um diagnóstico econômico e social do Vale. À tarde, o primeiro painel vai discutir o papel da Sudene no Brasil e em Minas, os problemas e propostas da Comissão de Desenvolvimento do Vale e as oportunidades econômicas também serão debatidos. E nós vamos conversar agora com o coordenador do seminário sobre o Vale do Jequitinhonha, Murilo Badaró. Boa noite. Boa noite. Qual que é o objetivo na prática desse seminário? Bom, você já disse, nós vamos fazer uma discussão, lançar luz sobre algumas ideias que estão aí um pouco descoordenadas sobre o Vale do Jequitinhonha e, em especial, ver quais são as possibilidades reais desse casamento que foi feito com a breve anexação dos municípios do Vale do Jequitinhonha na Sudene, aqueles que ainda não pertenciam à área da Sudene. Esse seminário é uma proposta do Centro de Pesquisas e Estudos Mineiros que eu presido e para isso contei com a colaboração prestimosa e valiosa do presidente João Bosco do Tribunal de Contas, que é homem do Vale, do vice-presidente, conselheiro Cílio Costa, que também é do Vale, e do conselheiro José Ferraz, que também é do Vale. Então, esta coincidência de estarem 3 homens do Vale do Jequitinhonha à frente do Tribunal de Contas possibilitou-nos este apoio material e o prestígio político daquela instituição para realizar este simpósio amanhã. Bom, reunião de gente que entende do Vale. Vão sair propostas práticas? Tanto que no final há uma comissão que é presidida pelo prefeito de Diamantina para redigir as conclusões. E nós esperamos realmente lançar luz sobre algumas ideias que estão aí realmente muito desordenadas. Eu estava vendo você fazer referência a esse programa da energia solar,
que é uma coisa muito importante. Quer dizer, é uma presença do governo numa região até então muito abandonada pelo governo. Outro fenômeno grave do Jequitinhonha é a perda de representatividade das lideranças políticas no Vale. Não é? Por quê? Porque o Vale foi vítima do mais perverso processo de corrupção eleitoral. Não é de agora, é de muito tempo. Na medida em que este processo faz levar a televisão até os grotões, até as escolas de lugares, esse lugar que passou, e eu conheço muito bem pessoalmente, vai criar um processo de modificação das demandas e da mentalidade daquela região. Então, é um trabalho importante. Mas o Vale do Jequitinhonha, por ser uma região fortemente deprimida, ele tem, para ele há de ser aplicada uma receita mais dramaticamente forte, ou seja, investimentos maciços do poder público, porque só a iniciativa privada da região não tem condições de dar partida nesse processo de recuperação do Vale. Bom, agora a inclusão desses municípios, são 56 municípios do Vale do Jequitinhonha na área da Sudene. Antigamente, se imagina, o Vale do Jequitinhonha era 52, mas isso foram nascendo outros municípios, né, separados dos municípios mãe, de maneira que é uma coisa boa, é uma ideia boa, é uma sugestão interessante que já foi proposta há muito tempo na Câmara dos Deputados e as bancadas nordestinas da sanção presidencial, mas espera-se que este casamento, né, possa dar bons frutos, né? Bons frutos representados por grandes investimentos e uma melhoria da situação social do Vale. Ok, só para terminar, o seminário será onde, a que horas? O simpósio começa às 9 horas no Tribunal de Contas e durante todo o dia, com um intervalo apenas para um lanche, não é? Mas nós vamos ficar o dia inteiro falando e debatendo matérias de interesse do Vale do Jequitinhonha. Ok, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Mande sugestões para o Jornal Minas pelo fax do telespectador. Anote o número 289-9035. Você pode falar com a gente também através do Teleminas, 289-9101. Atlético... What you are saying, I think, is quite accurate about the contradictions. But to say that the contradictions are not in the book is absolutely inaccurate. In fact, this book is about those contradictions. Let me just say one other thing. You talk at one point, though, about the Pope working with the CIA. This book does not say that the Holy See and the CIA undertook covert operations together. It does not say that the Pope was a captive of the CIA. He wasn't. And certainly Solidarity, despite the fact that it received $50 million in aid from the CIA underground to help it broadcast and publish, Solidarity was an indigenous movement of Poles. It was not a product of the CIA in any way. And William Casey, Reagan's CIA director, indeed engaged in a stunning and unique, what he called geopolitical dialogue with this Pope. He visited secretly with the Pope half a dozen times. Casey was a extremely religious Catholic who went to Mass every day. He had statues of the Virgin all around his house. He and the Pope had both a geostrategic discussion centered on Poland, the idea of how Solidarity's gains could be protected without provoking intervention from the Soviets, from the Warsaw Pact. And at the same time, these commonality of interest in these Catholic countries of the